Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais uma live Despertar no 12. Hoje live 594. Vamos chegando, se colocando na presença de Deus. Como a gente sente falta daquela musiquinha aqui, né, gente? Quem tá comigo aí já há mais de 2 anos, 3 anos vai saber o que eu tô falando. A gente sempre começa o Despertar com uma música. Começava, né, com uma musiquinha. E só que tava tendo parava muito. Eles estavam cortando o Despertar, né? O próprio Instagram. Então a gente parou de colocar para que a live não seja interrompida. Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais um dia maravilhoso, abençoado. Vai metendo o dedo nesse coração. Compartilhando já essa live com o maior número de pessoas que você pode compartilhar. Tô aqui cheirando meu olhinho meta para já começar a segunda-feira no 12. Também, Tere, também. Amo aquelas músicas no início aqui. Mas a gente já vai arrumar uma outra maneira. Bom dia, bom dia. Eleonilda, vai chegando aí, vai escrevendo qual cidade você está representando. É isso aí. Gente, é 595. Eu olhei, eu vi 593 a última que o Rafa fez. Foi na sexta-feira. Então hoje eu acho que é a 594. Me avisem aí. Eu não consigo sair da live para ir lá conferir, mas o Rafa fez na sexta-feira 593. Tô vendo que tem gente de Pernambuco. Ei, J. Guedes, Botucatu, São Paulo, Joinville, Tubarão, Santa Catarina, Petrópolis. É bem diversificado essas cidades aqui. Ribeirão Preto, Brasília. Muito bom! Ei, Glau, você tá fazendo trabalho de anjo aí, hein, Glau? Parabéns! Josiane Peruzzi, maravilhosa. Elaine, Minas Gerais. Muito bom estar aqui com vocês. Ana Cristina de Sinop. Muito bom, muito bom. Muito bom dia. Que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja abençoado. Vamos fazer uma oração para que nossa semana seja imparável. E antes de fazer a oração, eu quero que você já comece a escrever aí por tudo que você quer agradecer a Deus nessa manhã. Comece a escrever aí, obrigada, Jesus, e pelo que você quer agradecer. Obrigada, Jesus, pela minha saúde, obrigada, Jesus, pela minha vida, obrigada, Jesus, pela minha família, obrigada, Jesus, pela nossa casa, obrigada, Jesus, pelo meu esposo, pelos meus filhos, obrigada, Jesus, pelo meu trabalho. O que você quer agradecer nessa manhã? Entenda que todas as vezes que a gente abre o nosso coração em gratidão, as coisas mudam, a atmosfera muda, porque você começa a olhar tudo que você já possui ao seu redor. Existem tantas coisas que você já possui que você muitas vezes nem para olhar. A maioria da gente a maioria das pessoas passa a vida olhando para aquilo que está faltando, ou seja, para aquilo que está buscando, para aquilo que está faltando, e não para entender, louvar e agradecer aquilo que já temos. Então começa a olhar ao teu redor e falar assim, obrigada, Jesus. Sim, Senhor Jesus, nessa manhã, nessa segunda-feira abençoada, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai. Nós queremos louvar e agradecer, Senhor Jesus, por todo o cuidado, por todo o carinho. Sim, Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer pela nossa família, por tudo que temos, por tudo que somos. Queremos te louvar e te agradecer e declarar que será uma semana maravilhosa. Queremos declarar que hoje será um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia de bênçãos, um dia de multiplicação, um dia de acesso. Nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, por cada uma das famílias que estão aqui nessa manhã e pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha com a sua unção de ousadia, Senhor. Que o Senhor venha com a sua coragem, com a sua unção de ousadia, tocar o coração de cada uma desses seus filhos, para que seus filhos, Senhor Jesus, sintam, Senhor Jesus, a todo momento o Senhor, o Espírito Santo, do lado, caminhando junto com eles. Senhor Jesus, nós queremos te pedir nessa manhã
Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar, abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, para que nós não nos distraímos, Senhor, que nós possamos nos manter firmes na Tua presença, firmes, Senhor Jesus, orando e vigiando, Senhor Jesus, diante daquilo que o Senhor tem colocado para cada um de nós. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor Jesus, nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor sempre faz por cada um de nós. Amém. Fala assim, amém. Obrigada, Jesus, pelo que você quer agradecer hoje. Continua agradecendo aí no teu coração, mas agradecer de verdade, sabe? Não é ficar assim, obrigado, 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 obrigado. Não, para analisar quantas pessoas no mundo dariam tudo que tem para estar no teu lugar. Quantas pessoas olham para você e falam assim, nossa, como eu gostaria de ter a vida dessa pessoa. Que você nessa manhã possa realmente valorizar as pequenas e as grandes coisas. Valorizar as pequenas e as grandes coisas. Isso eu faço todos os dias aqui em casa, de ensinar os meus filhos, de olhar para tudo aquilo que tem e falar obrigado, Jesus, obrigado por isso que eu tenho, obrigado, porque isso faz com que você cresça cada vez mais, não só em tamanho, eu não estou falando de crescimento em estatura, mas eu estou falando de crescimento dentro da tua espiritualidade, crescimento no teu desenvolvimento, de falar assim, como Deus é cuidadoso nos detalhes, como Deus ele nos direciona. Nós estamos começando mais uma semana e essa semana é uma semana muito especial pra gente aqui, pra mim, pra minha equipe aqui. Nós somos um time que está a caminho do Exército de Imparáveis 18.0. Nesse próximo final de semana temos o SSS e sabe, quando eu olho para trás já foram 18 turmas, mais de 1.500, sei lá, 1.600, 1.700 pessoas que já passaram por esse método. E eu olho para todo o impacto que tivemos e que fizemos na vida de tantas pessoas, o quanto eu agradeço, o quanto eu louvo a Deus por ter me escolhido para fazer isso. Sabe, o SSS, a gente parece, quando tá lá, a gente tá exatamente onde a gente nasceu para estar. E eu sou tão feliz, tão grata a Deus por poder estar à frente desses movimentos. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui já foram no método, já estiveram lá comigo. E a cada método é uma revolução. Não só na sua vida, mas na nossa vida do lado de cá também. Porque a gente passa a entender que a gente está aqui sim é para servir. Que a gente está aqui sim é para transbordar na vida de vocês. E eu sou muito grata a Deus. Muito grata a Deus não só pela saúde, não só por tudo aquilo que Ele já colocou na minha história, na minha vida, mas grata a Deus por Ele ter me presenteado com essa missão. E é uma missão que surgiu aí no ano de 2020, né? Dia 26 de agosto dia 26 de agosto de 2020 nós começamos com o Despertar, mas foi dia 20 de agosto de 2020 que começou essas grandes revoluções na minha vida. E eu vou falar para vocês que tudo isso aconteceu, por quê? Porque além de Deus ter me presenteado com a missão, eu escolhi agarrar a minha missão. E muitas vezes a gente recebe a nossa missão de Deus, a gente recebe a direção de Deus para aquilo que a gente precisa fazer, mas às vezes a gente acaba se perdendo no caminho. Por quê? Porque se distrai. Então eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui já sabem muito bem o que tem que fazer. E ontem eu estava assistindo um filme que eu já assisti várias vezes, mas eu queria mostrar ele pro Rian. O Juan já tinha assistido, o meu marido também. E ontem à noite a gente voltou do parque e eu falei, vamos assistir o filme Desafiando os Gigantes. Quem aí já assistiu? Vou deixar de tarefinha para vocês assistirem, tá? Quem aí já assistiu, pode assistir novamente. Então, pega para assistir novamente o filme Desafiando os Gigantes. E tem uma parte lá que o treinador ele fala para a equipe algo que tem muito sentido. Que ele fala o seguinte, que todos nós, cada um tem uma missão, cada um tem algo para desenrolar aqui nessa terra. E ele tá falando que todas as vezes que a gente vai fazer uma coisa e que a gente decide honrar a Deus, quando a gente está fazendo aquela coisa, a gente está assim vivendo o nosso propósito e a gente está agradando ao coração do Senhor. E aí eu lembro que um menino perguntou, mas Deus se importa com o futebol? E ele falou assim, não, Deus se importa com a sua fé. E é incrível isso, sabe por quê? Porque essa é a verdade. Assiste aí, ó, a Ana vai assistir de novo. Vocês colocam aí para assistir, assiste de novo.
Eu sei que são coisas que a gente já sabe, mas é um filme bom. Às vezes você vai assistir qualquer outro filme, né? E o Rian tava querendo assistir um filme em família. Eu falei, vamos assistir esse que você vai gostar. E foi muito incrível, porque ali ele fala para aqueles meninos, para aqueles jovens, né? Que quando a gente escolhe honrar a Deus aonde a gente está, a gente não se distrai. Quando a gente escolhe honrar a Deus aonde a gente está trabalhando, onde a gente está fazendo, aonde você está indo, onde você está com seus amigos, você não se distrai da tua missão. E a gente vai ler hoje aqui esse pedaço de Marcos 13 até o 28. É muito incrível perceber que a maneira com que Jesus escolhe, a maneira com que Jesus trabalha, por trás de tudo isso traz muita humildade, muita clareza. Mas ao mesmo tempo ensina o tempo todo como ser e como não ser. E quando eu lembro daquele filme que eu tô aqui comentando, né, Desafiando Gigantes, e ele explica com tanta clareza isso, né, que você tem que honrar a Deus sobre tudo que você está fazendo. Então presta atenção no que eu vou te falar. Você está começando agora uma semana, tá? Se você se permitir distrair diante daquilo que é a tua missão, você vai estar corrompendo a tua missão. Então, se você permitir se distrair com qualquer situação, com qualquer circunstância, diante da missão que você foi chamado para fazer, diante do trabalho que você vive, aí tem gente que vai falar assim, mas eu não sei qual é a minha missão. Deixa eu te falar, você tá vivendo a tua missão na onde você tá, naquilo que você tá fazendo. Você pode estar, sim, honrando a Deus com aquilo que você está fazendo. Você pode estar honrando a Deus com aquilo que você está se propondo a fazer. Você pode estar honrando a Deus com qualquer passo que você esteja dando. Você pode escolher em todo momento, em todo lugar, em qualquer etapa da tua vida, em qualquer lugar que você esteja, tá honrando a Deus ou tá desonrando a Deus com as suas atitudes. Então, ser de Deus ou não ser de Deus, não existe isso para quem é filho amado de Deus. Agora, as suas atitudes estão mostrando que você é de Deus ou que você não é de Deus. Então, a maneira com que você conduz a tua história, a maneira com que você se porta todos os dias, é a maneira com que você direciona as pessoas para falar, olha, eu sou uma pessoa que estou aqui para falar dele. Eu sou uma pessoa que estou aqui vivendo a minha missão em honrar aquilo que Deus me deu. Porque às vezes você não é grato àquilo que você tem, não é grato àquela oportunidade que você tem, não é grato à família que você tem, não é grato às coisas que você tem, mas você quer mais. Ou seja, você está sempre olhando para aquilo que está faltando, ao invés de olhar com gratidão aquilo que você já tem. E quando eu olho ao meu redor, e por mais que a gente tem grandes metas, tem grandes sonhos, tem grandes perspectivas diante de tudo que a gente faz, e diante de tudo que Deus já nos entregou, eu paro sempre e olho assim de fora, sabe quando você sai da caixa e eu olho fora da caixa para tudo aquilo e todas as oportunidades que Deus já colocou na minha mão, por tudo aquilo que eu já possuo, pela mudança. E quando a gente fala de não se esquecer de onde veio, é exatamente isso. Conseguir olhar para o teu passado e falar assim, obrigada Deus, porque o Senhor me ensinou as maneiras de enxergar que eu tinha capacidade, o Senhor me ensinou a enxergar, a olhar de uma maneira diferente sobre a minha história, sobre a minha vida. Gente, quando eu olho para trás a minha história, e ontem ainda eu coloquei um vídeo novamente contando a história do fogão para quem ainda não tinha ouvido, né? Tá lá no feed, coloquei ontem, e eu tava lembrando o quanto aquele dia foi doloroso. O quanto aquele dia que chegaram na minha casa para pegar o fogão que eu tava esquentando a comida. Eu estava esquentando a comida e chegaram para levar o fogão embora. E aquele momento foi algo que para mim foi uma ruptura muito grande. Mas foi uma ruptura de me colocar na dependência de pessoas e entender que eu tinha um Deus muito maior para me poder depender. Aquele dia que pegaram aquele fogão e levaram embora, era tudo que eu tinha para poder aquecer um alimento e me sentir digna de ter um alimento quente na minha mesa. Então, quando eu olho hoje para tudo aquilo que eu tenho, quando eu olho para tudo aquilo que eu conquistei, para cada pedacinho da minha casa, do meu ambiente, para minha família, eu falo, Deus, como as suas misericórdias não têm fim. E a gente muitas vezes não para, e eu tô falando isso aqui também, que às vezes você entra numa velocidade de fazer e quando você percebe você não está valorizando, não está enxergando as coisas que você já é e que você já tem. Então que você aí do outro lado possa, nesse dia de hoje,
parar um minutinho para olhar o quanto você já evoluiu na tua vida, o quanto você já cresceu na tua história, o quanto, porque às vezes você está se cobrando tanto em relação a tantas coisas, você está se cobrando tanto em relação a tantas situações que você esqueceu de onde você veio. Você já esqueceu o quanto Deus já fez na sua vida. É claro que através das suas escolhas, através das suas decisões, você tem grande participação nisso. Porque Deus querer sobre a sua vida não significa absolutamente nada se você não quiser. Deus querer fazer sobre a sua vida e você não estiver disposto a dar os passos necessários, não vai adiantar nada, né? Ele não vai fazer na marra. Por isso tem o livre-arbítrio. Então, como nós temos o livre-arbítrio, a gente nós não vamos viver nada que realmente você não tome a sua decisão de viver, porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, Jesus e Deus e os anjos, o Espírito Santo, a Trindade e os anjos, eles estão ali sempre direcionando, fazendo sinal, fazendo alerta, mandando sinal de fumaça, o Espírito Santo falando com você aqui, ó, no teu coração o tempo todo, para que você tenha a direção clara. Então, que nessa manhã você possa, de verdade, nós estamos começando uma segunda-feira. É a primeira hora da tua segunda-feira, é a hora de ouro da tua segunda-feira. E a gente fala que a primeira hora ela tem que ser com Jesus, sim. A primeira hora ela tem que ser ativando a tua espiritualidade, sim. Que nessa primeira hora você possa ter um tempo para poder refletir sobre a sua história. De olhar e falar assim, poxa, eu vim daqui e hoje eu tô aqui. Eu vim daqui, olha como eu já sou vencedora, olha como eu sou vencedora, olha como eu sou incrível, olha como eu sou grande, olha como eu sou precioso, olha como eu sou preciosa, olha como eu sou corajoso, olha como eu sou corajosa. E que você possa trazer essa unção de ousadia para a tua vida, para a tua história e falar assim, não, eu tenho comigo algo que é valioso. E isso que é valioso somente você tem, que é o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Então, você precisa entender isso. Às vezes você vai olhar e falar assim, nossa, hoje é o primeiro dia da semana. Não, o primeiro da semana foi ontem. Né? Ontem foi a primícia, hoje é o segundo dia. Mas como você vai conduzir esse primeiro dia útil, né? O primeiro dia que você vai para o teu trabalho, que você vai para a linha de frente. Como que você vai encarar essa semana? Como que você vai olhar para essa semana? Que vai ter desafio, vai ter desafio. Vai ter circunstâncias, vai ter circunstâncias. Mas o que é que eu posso fazer? Aonde que o meu olhar tem que estar? Onde que meus olhos têm que estar fixados todos os dias? Aonde que meus olhos não podem se distrair, não podem se desviar? Porque muitas vezes você está tão preocupado com tantas coisas que você precisa fazer que você está se esquecendo de quem você é. Você está preocupado com tantas coisas que você precisa fazer para você ter, que você está se esquecendo de quem você é. Você está se esquecendo do ser para fazer e para ter. Então para de inverter a ordem das coisas. Todas as vezes que você inverte a ordem das coisas, quem perde é você. Então, quando a gente vem aqui pro Despertar todos os dias e fala pra você, bora junto, Despertar no 12, vamos fazer acontecer, mais um dia maravilhoso, mais um dia abençoado, é porque Deus já colocou sobre a sua vida uma unção sobrenatural de ousadia. E essa unção sobrenatural de ousadia não é você sozinho que vai alimentar, você vai alimentar com as suas decisões, com as suas escolhas, mas é Deus que coloca sobre a tua casa, sobre a tua vida, toda a prosperidade, toda a abundância, e você precisa se levantar para fazer a sua parte. Então eu quero te declarar nessa manhã, quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, que essa semana vai ser maravilhosa sim, que essa semana vai ser sobrenatural sim, que essa semana vai ser extraordinária sim, que essa semana vai ser uma semana de respostas sim, e que tudo é possível para aquele que se propõe a andar no caminho do Senhor. Tudo é possível para aquele que se propõe a ter entendimento e ter clareza daquilo que Deus tem preparado para você. E muitas vezes a gente precisa ter um olhar de pensar, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso tirar disso? O que eu preciso evoluir nisso? Então eu quero falar para você, não desperdice o tempo que você tem. Não desperdice o tempo que você tem de aprender, a oportunidade que você tem de aprender. Não desperdice a oportunidade de aprender com as circunstâncias difíceis. Tem muitas circunstâncias difíceis que vai passar na tua vida que é para te ensinar algo maior. E não é porque Deus permitiu, não. Não é por isso. Porque Deus quis assim. Não, tira isso. É porque de alguma maneira Deus vai usar até aquilo que não foi legal. Às vezes você fez uma escolha, caiu num lugar errado
E Deus vai usar até essa escolha errada tua para te ensinar alguma coisa, para te trazer de volta pro jogo. Então não é Deus que fez, Deus que puniu, né? Não é nada sobre isso, mas é sobre você entender. É sobre você entender que, mesmo diante das circunstâncias difíceis, o mundo aí fora é caído e as circunstâncias às vezes vão acontecer mesmo. Mas mesmo diante de circunstâncias difíceis, Deus, como te ama, como é teu pai, ele vai achar uma maneira especial e preciosa de te fazer aprender alguma coisa, de fazer você ficar mais forte, de fazer você ficar mais imbatível, mais imparável ainda. Então, olhe para tudo com esse olhar. Ou estou aprendendo, ou estou aprendendo. Então, em todo momento da tua história, aprenda. Em todo momento da tua história, não escolha se colocar no papel errado na tua vida. Porque a todo momento você vai poder escolher estar no papel certo ou no papel errado. E a maioria das vezes, a maioria das pessoas escolhem estar no papel errado, no papel de vítima. Saia do papel errado e vá para o papel correto da tua história, da tua vida. Você merece vivenciar tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Mas o que você precisa para isso? Você precisa tirar as vendas. Você precisa tirar a venda dos teus olhos. Você precisa olhar e enxergar aquilo que Deus tem. A gente vai rapidinho passar e eu vou deixar de tarefa para vocês, então. Bom, eu já deixei de tarefa no início aqui, ler o filme, assistir o filme novamente, Desafiando Gigantes. Aí, se você já assistiu há muito tempo atrás, como eu tinha assistido há uns 10 anos atrás, gente, sei lá, muito tempo. Assiste de novo, tá? Assiste de novo esse filme para que você possa ter alguns novos insights aí, porque vale a pena, tá? Ao invés de assistir esses filmes novos que a gente sabe que passam por aí, cor-de-rosa, que traz tanta coisa, tanta movimentação, né? Assista um filme que vai te trazer algum aprendizado novo ou repetir algo que você já tinha visto, mas se esqueceu. Tem muita coisa na vida que você se esquece, tá? E aí, agora a gente vem aqui para Marcos 2, de 13 a 28, tá? E ali ele tá contando o quê? Que Jesus, ele passava, e aqui nessa parte de Marcos, ele fala que ele passou e viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Aqui ele tá se referindo a Mateus, tá? E ele chama Mateus para andar com ele. E Mateus era um coletor de impostos. Inclusive, quando você assiste o filme lá, The Chosen, você vê o quanto Pedro tinha um pouco de indiferença com o Mateus, né? Por quê? Porque ele era um coletor de impostos. E mesmo assim, Jesus o escolheu. E aconteceu que Jesus chegou na casa chegou para comer na sua casa, tinha publicanos, tinha pecadores e tinha várias pessoas por ali. E aí os fariseus, né, para variar, chegaram e falaram assim, uai, por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Né, o julgamento, todo o tempo julgando as pessoas. Então o fariseu é aquele religioso que julga o tempo todo, é aquele que se coloca numa posição de juiz e sai julgando todas as pessoas. E aí eles estavam julgando ali por que Jesus estava sentado com pecadores, por que Jesus está andando com pecadores, por que Jesus está andando com pessoas que não são perfeitas, né? Que não são corretas, né? E aí Jesus ouviu e imediatamente ele respondeu, os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos, sim. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus imediatamente deu a resposta aos fariseus, que ele foi, na verdade, um pouco até irônico ali para os fariseus, de falar assim, vocês não são perfeitos, vocês não precisam de mim. Quem precisa de mim é aqueles que são os pecadores, que precisam ir ao arrependimento. Vocês já têm tudo, né? Jesus quis dizer isso em outras palavras, né? E os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram e disseram, por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E naquela época era normal 2 dias na semana jejuarem, tá? E aí Jesus lhes respondeu, podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar, mas virão dias que será tirado o noivo, e há de jejuar naqueles dias. Nenhum homem
põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se o maior estrago. Olha que profundo isso. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo se rompe e faz o maior rasgo. Ou seja, gente, o que está falando aqui, para mim é muito profundo isso, porque eu entendo que Deus ele não faz remendo, tá? Ele faz uma criatura nova, tá? Ele faz uma criatura nova. Ele não faz remendo em ninguém. Ele não remenda, ele não faz conserto mal feito, ele não vai passar ali, ele não vai remendar, ele faz uma criatura nova, ele faz algo novo, completamente novo na tua vida quando você passa a caminhar com ele. E nenhum homem põe vinho novo em odre velho. Olha que profundo. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser colocado em odre novo. Olha o exemplo que Jesus está dando aqui para aquele povo naquele momento, para que aquele povo pudesse entender, e mesmo assim eles não entenderam. Então Jesus estava falando ali, precisa ser um novo homem para ter as coisas novas. Você precisa ter novas atitudes para que você tenha conquistas novas. Você tem que ter novas habilidades, novos hábitos para que você viva coisas novas. É impossível você viver coisas novas fazendo as mesmas coisas antigas. É impossível você vivenciar estruturas novas, coisas incríveis novas, se você não está fazendo as coisas valerem. Você não está fazendo a tua parte na maneira de se portar, na maneira de conduzir, na maneira de aceitar a graça de Deus sobre a tua vida. Então, o que eu preciso ter um novo olhar sobre a minha história, sobre a minha vida. Deus, ele fala aqui, ó, não põe vinho novo em odre velho. Isso a gente trata no SSS. Na sexta e no sábado, a gente simplesmente vai tratando esse odre para colocar o vinho novo no domingo. Então, é muito incrível o que acontece lá no sábado e no domingo. Nova criatura no domingo para a gente colocar vinho novo, para colocar informação nova. E é por isso que o método tem tanto resultado. É por isso que as coisas acontecem de maneira tão intensa nas pessoas que passam pelo método SSS. Eu vi alguém perguntando aqui se é presencial. Sim, é presencial. Vai acontecer sexta, sábado e domingo em Campinas. Então, se você é da região de São Paulo, se você é do Brasil e tá fácil para poder ir, ou se não tá fácil, mas você sabe que você precisa, toma a sua decisão de estar lá. Ainda restam algumas vagas e você pode tomar a decisão de estar lá com a gente, tá bom? Então, não perca a oportunidade, porque esse vai ser o maior método SSS até então. E eu tenho certeza absoluta que você merece estar lá. Você merece viver aquilo que Deus tem preparado e planejado para você, tá? Então, para hoje eu vou deixar para vocês lerem de Marcos 13 a Marcos 27. E aqui de Marcos 13 a 27, Marcos ele resume várias coisas que aconteceram, né? Uma delas ele falando sobre os discípulos passaram e comeram, né? Era dia de sábado, não podia comer, e os discípulos comeram e novamente eles criticaram, ou seja, as pessoas elas estavam tão preocupadas com a lei, com cuidar da vida dos outros, que estava deixando passar na frente dos olhos delas aquele que era Deus, aquele que era Jesus, aquele que era o Messias tão esperado. E eles não estavam conseguindo enxergar, por quê? Por conta das vendas nos olhos. Então percebe que quanta oportunidade você deixa passar na tua vida, quantas vezes você deixa passar tantas coisas na tua vida, porque simplesmente você está perdido, olhando para a regra, olhando para um monte de coisa, e você não está acessando aquilo que é teu. Da mesma maneira que aqueles fariseus, eles estavam ali julgando por que os discípulos estavam comendo trigo, por que eles não estavam jejuando, por que não sei o quê, por que não sei o quê, não sei aonde, e estavam perdendo a maior presença de todas, que era a presença de Jesus no meio deles. Observa que era uma escolha, mas era um hábito.
um hábito de se colocar num lugar onde o ego era acima de qualquer situação, um hábito de se colocar numa posição aonde o ego ele se fazia maior do que qualquer situação, porque uma pessoa que se propõe a julgar outra atitude, uma pessoa que se propõe a julgar e a falar de alguém e apontar alguém que está fazendo certo ou está fazendo errado, é uma pessoa que ela tem que estar muito acima de qualquer situação. E aquelas pessoas, elas se colocavam numa posição de perfeitos, de plenos, de os principais da existência. E isso fazia com que eles distanciavam aquele ego, eles distanciavam daquilo que Deus estava carregando, daquilo que Jesus estava ali no meio deles, eles estavam tendo a oportunidade de caminhar com Jesus. E eles estavam preferindo simplesmente apontar. Ou seja, a cegueira te faz muitas vezes não perceber aquilo que você está deixando passar na tua vida. Então que nessa manhã você possa falar assim: Jesus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha história, mas permita que eu enxergue. Abra meus olhos, Senhor, para que eu possa enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu caminho de maravilhoso. Porque às vezes você não está enxergando as maravilhas que tem no teu caminho, está enxergando só aquilo que está faltando. E que você possa enxergar as maravilhas que Deus já tem preparado para a tua história, para a tua vida. E espero todos vocês que vão estar com a gente nessa sexta-feira em Alphaville. Essa sexta-feira começa às 4 horas da tarde, hein? Então vai ser no 12, de sexta-feira até domingo. Espero por você. Um beijo grande no seu coração. E deixei 2 tarefas. A primeira é assistir de novo Desafiando Gigantes, e a segunda lê Marcos de 13 a 28. Beijo no coração de vocês, um dia lindo, um dia maravilhoso, um dia no 12 para você. Bora!